Diego Fernandes passando por aqui para mostrar para vocês que é possível reduzir gastos de praticamente qualquer tipo de empresa por meio das ferramentas e técnicas da mentalidade enxuta. E não é só na empresa que você pode ter melhorias. Você pode aplicar essas ferramentas e técnicas também na sua vida pessoal, na sua própria casa, para conseguir eliminar gastos e conseguir fazer com que aquilo que você deseja, aquilo que você tem como objetivo, você consiga reduzir o tempo de execução. Dentro das empresas é comum nós verificarmos departamentos e processos que são realizados que passam por todos esses departamentos. Quando pensamos em aplicar uma ferramenta de melhoria, como as ferramentas da mentalidade enxuta, do Lean, nós desejamos fazer uma análise de todas as etapas que um determinado produto ou serviço passa até chegar no seu cliente final. Por meio dessa análise do todo, dessa análise de todos esses processos que estão envolvidos, é possível ali sim enxergar aquelas questões que não contribuem para o produto final na visão do cliente. Veja que a mentalidade enxuta, ela pode ser aplicada, ela deve ser aplicada por meio de uma metodologia que une todos os conceitos da mentalidade enxuta, todos os conceitos do Lean, atrelada a algumas ferramentas que permitem definir um objetivo, definir uma meta, analisar o cenário atual que o processo que deseja ser melhorado se encontra, fazer uma proposta de um cenário futuro ideal, buscar esse cenário, implementar esse cenário e controlar para verificar qual foi o ganho efetivo. Normalmente esses processos de melhoria, como a aplicação de princípios do Lean, são feitos por empresas de consultoria ou consultores. Isso se deve ao fato de um consultor externo ele conseguir enxergar a organização como um todo. Ele conseguir olhar para a empresa e enxergar os vários processos que são executados para se chegar no produto final, desde a obtenção da matéria-prima. Isso vale para produtos ou serviços. E dentro desses processos de consultoria, sempre é imprescindível a presença de alguém dentro da própria empresa que consiga entender esses métodos para continuar aplicando isso num processo, às vezes, de melhoria contínua dentro desse fluxo analisado, ou mesmo para ser um consultor interno dentro dessa própria empresa. Dessa forma, o que diferencia a aplicação dessa metodologia quando feita por um consultor externo é a facilidade de conseguir enxergar as tarefas realizadas por diversos departamentos de uma única vez. Enquanto quem está dentro do negócio tem uma visão mais enviesada, entende aquilo que é realizado normalmente dentro do seu próprio setor. Mas é possível, com um pouquinho de exercício e treinando, qualquer pessoa aplicar técnicas da mentalidade enxuta para melhorar, para reduzir gastos dentro da empresa que você está trabalhando. Então você que está aí do outro lado pode começar a entender os conceitos da mentalidade enxuta e aplicar suas técnicas para reduzir gastos praticamente dentro de qualquer empresa. E uma das formas de se começar a fazer isso é começar a entender o processo como um todo. E entender o processo como um todo exige romper a barreira normalmente existente da departamentização, conseguir enxergar todas as etapas que um produto percorre, desde a obtenção da matéria-prima até a chegada na mão do cliente. Esse processo, ele muitas vezes é desenhado dentro de um fluxograma ou uma ferramenta qualquer. E para exemplificar um caso de aplicação que podemos encontrar no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa rotina, eu trouxe aqui um passo a passo do que eu realizei hoje para conseguir almoçar. Vocês podem ver que o processo de almoçar, ele tem um objetivo bem claro, que é de conseguir ali ingerir determinadas quantidades calóricas suficientes para promover energia e continuar vivo. E esse processo de almoçar, esse conjunto de atividades que são realizadas para se conseguir almoçar, ele pode ser detalhado, como eu fiz aqui ao lado, já trouxe até pronto para ficar mais fácil, e ser analisado seu passo a passo.
quando olhamos para todas as tarefas, os pequenos processos que realizamos dentro do nosso objetivo final como um todo, nós conseguimos enxergar, como vocês podem ver aqui, muitas atividades e que essas atividades elas vão consumindo sempre um pouquinho de tempo, uma a uma, até eu ter ali o meu processo como um todo. Então, para entender de forma prática como podemos aplicar os conceitos da mentalidade enxuta para melhorar um processo, seja ele do meu trabalho, do meu dia a dia, alguma ação que ocorre dentro da minha casa, eu primeiro preciso enxergar o processo como um todo. E aqui eu trouxe um exemplo que foi do processo de ir almoçar. Então, desde o momento que eu me dirigi até o restaurante, até o momento que eu retornei para a empresa, quais foram todas as etapas que eu passei para conseguir almoçar? Isso você pode aplicar no seu dia a dia, na sua empresa, você pode enxergar situações similares e acompanhar esse raciocínio fazendo uma análise similar a essa. Então, venha comigo para verificar os procedimentos que ocorreram durante o almoço. Dirigi até o restaurante, aguardei um pouquinho até encontrar uma vaga para poder estacionar, em seguida estacionei, me dirigi até o restaurante, entrei e fui até a pista de alimentos, montei o prato, aguardei um pouquinho para poder pesar o prato, pesei o prato, aguardei um pouquinho até encontrar uma mesa onde eu poderia me sentar para almoçar, almocei, me dirigi até o caixa, fiquei aguardando na fila alguns clientes que também estavam pagando sua conta, paguei minha conta, fui até o carro e voltei para a empresa. Percebam que quando eu desejo fazer melhorias dentro de um processo, a principal coisa que eu devo lembrar é qual o valor que o cliente está buscando ao consumir esse tipo de serviço ou de produto. E nesse caso, quando você vai num restaurante aquilo, qual é o valor que você mais espera daquele restaurante? Qualidade da comida? Sim, você acredita que a qualidade é suficiente. Mas normalmente, quando você vai a um restaurante aquilo, você pode pensar que a maioria das vezes você está querendo uma coisa que é tempo. Você está querendo ganhar tempo. Eu estou querendo fazer o meu processo de almoço o mais rápido possível. E quando eu olho para esses processos aqui, eu consigo verificar muita coisa que poderia ser evitada. Aqui no caso, eu estou fazendo um trajeto até esse restaurante, e esse trajeto tem 5 minutos. Coloquei alguns tempos aqui do lado para a gente poder entender melhor isso. Fiquei aguardando 3 minutos para poder estacionar, estacionei em 1 minuto. Fui até a pista de comidas, 3 minutos, montei o prato em 3 minutos, fiquei aguardando 2 minutos até pesar, pesei o prato em 1 minuto, fiquei aguardando 2 minutos até encontrar a mesa, almocei em 15 minutos, 2 minutos para ir até o caixa, 5 minutos na fila para pagar, paguei 2 minutos, fui até o carro em 2 minutos e dirigi de volta à empresa em 5 minutos. 5 com 3, 8, com 9, com 3, 12, com 3, 15, com 2, 17, com 18, com 2, 20, com 15, 35. 37, com 5, 42, com 2, 44, com 2, 46, com 5, 51 minutos. 51 minutos foi o tempo total que eu demorei para realizar o processo. Dentro da indústria, nós chamamos isso de lead time. Lead time é o tempo de execução de um determinado conjunto de tarefas ou de uma tarefa em si. E o lead time desse processo, então, ele está em 51 minutos. Observe que, desses 51 minutos, quando eu começo a olhar operação por operação, e estou pensando que o meu objetivo aqui é almoçar, uma alimentação de qualidade, num preço adequado, mas o que eu quero é almoçar num tempo estabelecido. Eu quero almoçar dentro do menor tempo possível, porque eu tenho um curto período de espaço de almoço. Então, quando eu olho para cá, eu consigo identificar vários desperdícios que o Lean busca eliminar. Como, por exemplo, o desperdício do transporte. Dirigir até um restaurante. 5 minutos. Se eu tenho um restaurante ao lado da empresa que eu não preciso dirigir, eu consigo eliminar essa tarefa. Ficar aguardando 3 minutos para poder estacionar. Eu posso ter estacionamentos que, de forma ou de outra, atenda mais rápido, ou então
se eu não dirigir até esse restaurante, muitas vezes eu nem preciso aguardar para estacionar, porque eu não vou precisar ir até o restaurante. Mas digamos que eu tenha que ir, pode ser que eu não consiga então evitar esses 3 minutos de tempo e esse 1 minuto de estacionar. Mas se o restaurante pensa no cliente e sabe que ele está em busca de tempo, ele pode muitas vezes reduzir esse meu tempo de estacionamento. Como por exemplo, assim que eu chegar no restaurante, um motorista já me aborda e em 1 minuto faz o estacionamento, sem que eu inclusive esteja presente. Então eu consigo economizar esses tempos aqui. E até a pista de comida. Então, do momento onde eu estacionei meu carro até o momento onde eu entro na pista de comida, quanto mais rápido e mais perto for, melhor vai ser para mim. Eu posso então melhorar esse tempo, mas eu não vou conseguir também eliminar ele ao todo. Montar meu prato, eu normalmente vou ter que fazer esse procedimento, escolher as alimentações. E isso para mim pode até ser considerado um valor, e eu queira mesmo fazer isso. Depois eu vou ter que ficar guardando para pesar o prato. Essa espera, ela não é desejada. Então, se eu conseguir eliminar todos esses tipos de espera, que é um dos desperdícios da manufatura enxuta, eu consigo reduzir meu lead time. Eu devo pesar o prato, depois aguardar para encontrar uma mesa. Se eu tiver também uma disponibilidade imediata de mesa, eu consigo eliminar essa operação. Caso eu não consiga eliminar, eu posso às vezes reduzir, ter mais mesas no meu restaurante, analisar melhor a minha capacidade. No caso da fila de pesagem, a mesma coisa, agilizar um pouco esse processo, colocar ele num caminho que ou que agilize mais o processo em si. Depois eu vou almoçar, e almoçar para mim demora 15 minutos, eu fico satisfeito com um almoço de 15 minutos. Ir até o caixa para pagar. Eu poderia ter um trajeto mais curto. Muitas vezes o caixa está mal posicionado dentro do layout do restaurante e eu devo ir normalmente até o final do restaurante para conseguir passar pelo caixa e tudo mais. Após essa ida até o caixa, eu posso abreviá-la com um layout mais curto ou inclusive eliminá-la, se junto com a pesagem do prato eu fizer essa operação também. Dessa forma, eu não precisaria ficar aguardando 5 minutos para poder pagar. Eu já poderia ter pago, ou seja, eu estaria evitando uma operação inapropriada, né, que é um desperdício também. Ao mesmo tempo que eu estou pesando, eu faço o pagamento. Depois eu devo ir até meu carro e devo dirigir até a empresa. Caso eu consiga estar em um restaurante mais próximo da empresa, perceba que eu consigo ganhar esse tempo também. Então, dessa forma, se eu consigo ou eliminar ou reduzir praticamente alguns desses tempos, eu consigo reduzir o meu lead time total. Então, considerando que eu irei encontrar um restaurante que eu consiga ir a pé, que esteja mais próximo à empresa, eu poderia estar reduzindo esse tempo de deslocamento aqui e esse tempo de volta, e poderia estar em alguns outros tempos, né, como por exemplo esse de pagar, de pesar o prato, dentro de um layout mais enxuto, conseguindo reduzir esses tempos como um todo. Aqui, se a gente conseguisse eliminar eles, seria ir até a pista de comidas, montar o prato, pesar o prato e pagar, e almoçar, que seriam as operações a serem realizadas, eu teria 3 com 3, 6 com 1, 7 com 15, 22 com 2, 24 minutos. Olha só que redução no lead time total do processo de almoçar. Quando eu olho para esses 51 minutos, eu posso ver que basicamente aquilo que para mim é valor estava aqui, ó, nos 15 minutos de almoçar. E pode ser que as pessoas também vejam valor nos 3 minutos de montar o prato, de poder selecionar seu prato. Então, 18 minutos de 51 era o tempo que esse processo todo estava agregando valor para mim, estava contribuindo para que o meu almoço fosse melhor. Nessa situação exemplificada, você consegue, então, dos 18 minutos de agregação de valor, né, tempo que agrega valor para mim como cliente, eu só tenho mais 6 aqui que não agrega. Enquanto nessa situação, a maior parte do tempo eu estava gastando com coisas que não agregam valor. Então é dessa forma que as propriedades que são estudadas e aplicadas das metodologias enxutas, do Lean, junto com as ferramentas e os métodos adequados para se aplicar, consegue fazer com que as empresas
ganhem dinheiro, economizem mais, evitem gastos. E esses gastos, como vocês sabem, quanto menor eles são, maior é a margem, maior é o lucro da empresa. E coisas como, por exemplo, contratar um chefe de cozinha francês para trabalhar nesse restaurante, você pode ver que é algo que não agrega valor nenhum para mim. Porque quando eu estou buscando um restaurante, nesse caso, para fazer um almoço rápido, eu estou em busca de tempo. Então é muito importante conhecer aquilo que é valor para o seu cliente. Não adiantaria nada investir no melhor chefe de cozinha se o cliente está procurando valor. Tudo bem? Espero que eu tenha então contribuído para vocês entenderem um pouco de como eu posso aplicar a mentalidade enxuta para melhorar processos. E espero que vocês consigam olhar dentro do ambiente de trabalho de vocês e aplicar coisas similares a partir de uma análise de processos e dos desperdícios que o Lean busca eliminar. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar seu comentário no vídeo. Muito obrigado e até a próxima!